Pronto, pode começar. Muito bem, boa noite a todos e a todas, a galera que está ouvindo, vendo a gravação. É a reunião das quartas-feiras que a gente está trabalhando o livro do Freud, aqui no Instagram do Movimento Freud também, coloquei nesse instante, o livro Mal-Estar da Civilização. No capítulo primeiro, a gente falou a respeito do Freud já chegando, falando dessa questão do eu. O livro já narra nos primeiros capítulos, logo no 1, a importância do ser religioso, deste homem primitivo, o homem das pulsões, o homem o homem da busca da divindade, né? E também da questão do mal-estar na civilização, e são obras que andam juntas, né? O futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização, e que fala dessa questão da teoria das pulsões. E hoje nós vamos falar a respeito desse segundo capítulo. É um capítulo muito gostoso. Durante a semana eu li, reli, né? Já é a terceira vez que eu leio o livro, e também vi psicanalistas fazerem analogias no YouTube, também seminários, né? Não procurei desta vez nomes conhecidos da psicanálise, nomes conhecidos que eu me refiro: Maria Homem, o Menino, o Christian Dunker, o Simões, e outros também que eu não lembro agora, mas que são bem afamados nas redes sociais, mas também há aqueles que fazem um trabalho independente e que estudaram e estudam o livro coletivamente. Sem mais delongas, gente. E ele abre o segundo capítulo. Eu vou fazendo por parágrafo uma leitura e faço logo alguma interferência rapidamente para não se alongar muito, caso eu também não leia todo, né, o capítulo. Mas de forma cronometral, né, que chama, me perdoe aí a palavra ter fugido da mente, cronologicamente, ele demora de 27 a 30 minutos a terminar. Mas vamos lá, olha, em um futuro de uma ilusão, eu estava menos interessado nas fontes profundas do sentimento religioso do que naquilo que o homem comum entende como sua religião, viu? A moça aqui, Ana Clara, que está passando aqui nesse instante. Então, aqui ele segue dizendo: o sistema de doutrinas, promessas, de que um lado lhe esclarece os enigmas deste mundo com invejável perfeição, e de outro lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e compensará numa outra. Existência as eventuais frustrações desta. Essa providência, o homem comum só pode imaginar com um pai grandioso e elevado. Apenas um ser assim é capaz de conhecer as necessidades da criatura humana, de ceder a seus rogos e ser apaziguados por seu arrependimento. Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que para alguém de atitude humanitária é doloroso pensar que grande maioria dos mortais nunca se porá acima desta concepção de vida. Ainda mais vergonhoso é constatar que um bom número de contemporâneos, embora percebendo como é insustentável essa religião, procuram defendê-la palmo a palmo, numa lamentável retirada. Quase nos juntaríamos às fileiras de crentes para lembrar a advertência. Não invoquem o santo nome do Senhor em vão, ele exclama. Aos filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituo-o por um princípio pessoal, espectralmente abstrato. Se alguns dos maiores espíritos de tempos passados fizeram o mesmo, não se pode invocá-lo neste ponto. Sabemos porque tinham que fazê-lo. Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria ter esse nome. Então, nos ocorrem as conhecidas palavras de um dos nossos grandes poetas sábios, ao se manifestar sobre os laços da religião com a arte e a ciência. Elas dizem, gente, quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. Pois é, nesse primeiro parágrafo, o Dr. Freud já destaca, né, a questão da religião, algo que ele fala de forma ampla,
em um futuro de uma ilusão, e ele sintetiza a respeito, também aqui pela ordem, está aqui. Eu anotei isso aqui, já chama a questão, porque ele fala desse sistema de doutrina. No que o homem entende de sua religião, um sistema de doutrina e promessas que lhe esclarece enigmas deste mundo. O que o Freud crava aqui? Né? O que ele pensa aqui? Ora, que o homem entende de sua religião. O que é religião? É um sistema de doutrina, entre aspas. E há promessas, né? Promessas que lhe esclarece enigmas deste mundo, né? E aqui ele entra com essa performance da ilusão, que tudo pode ser ilusório, ou que o homem procura esse significado, esse significante dentro da religião. E aí ele solicita providência divina, que no qual os homens que assim impõem, ou que estão ali para esclarecer e apregoar. Pai grandioso. O que é um pai grandioso? Ele destaca aqui que é conhecedor, não é? A providência divina vem de um pai grandioso. E quem é esse pai grandioso? É um pai conhecedor. É uma divindade. E essa frase é interessante, ela é muito conhecida pelos historiadores e por muitos psicanalistas. Quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tenha a religião. A interpretação, ele é uma crítica sistemática, sim, é uma crítica indireta, sim, mas ele faz uma analogia a tudo isso. Por um lado, a religião é aí colocada em oposição às duas maiores realizações do ser humano. Por outro lado, afirma-se que ela pode representar ou substituir ambas, no que toca ao valor para a vida. Se quisermos privar o homem comum de sua religião, tudo indica que não teremos a nosso favor a autoridade do poeta. Tentaremos um caminho particular para a apreciação do seu dito. A vida tal como nos coube. É muito difícil para nós, traz demasiadas dores e decepções, tarefas insolúveis para suportá-la, que não podemos dispensar paliativos. Isto sem construções auxiliares que não é possível, diz Theodor Fortuny. Existem 3 desses recursos, talvez poderosas diversões, que nos permitem fazer pouco de nossa miséria. Gratificação substitutivas, que diminui, e substâncias inebriantes, que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações que aponta Voltaire. Ao terminar seu Cândido, né, com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim. Uma tal distração é também a atividade científica. As gratificações substitutivas, tal como a arte a oferece, tão ilusões fáceis, a realidade nem por menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que tem fantasia na vida mental. Pois é, nesse terceiro parágrafo, o Freud já faz essa analogia, ele já introduz, trazendo à luz o que é a ciência e a performance da arte, né? Até porque naquela época, já na reunião das quartas-feiras, ao estudar essa obra, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Futuro de uma Ilusão, A Teoria das Pulsões, parte do público eram artistas plásticos, pintores, escultores e cientistas, amantes da cientista, por que não dizer os leigos, né? E ele faz essa analogia aqui a respeito do que é a ilusão e a face da realidade. A fantasia da vida mental. Os entorpecentes, isso também me chamou a atenção, influem sobre o nosso corpo, mudam sua química. Não é fácil ver o lugar da religião nesta série. Teremos que lançar mais longe o olhar. A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória. E talvez não tenha sequer. Muitos dos que puseram acrescentaram. Se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. Mas esta ameaça nada altera. Parece isto sim que temos o direito de rejeitar a questão. O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba de que já conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre a finalidade da vida dos animais, a menos que ela consista em servir os homens. Talvez, mas isso também não é sustentável.
pois com muitos animais o ser humano não sabe o que fazer, exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los, né? Aqui o Freud, nesse capítulo, ele destaca essa questão, né, dos animais, e muitos daqueles, inclusive, que foram extintos, né, e que os homens primitivos não chegaram nem a conhecê-los, né? E lá no capítulo anterior ele fala também dos sauros, né, da sua extinção também, dessa importância. Vale ressaltar que no capítulo 1 o Freud faz essa analogia ao símbolo, né, entrando aqui bem junguiano, que eu tenho do primeiro capítulo, é de escavação, de arqueologia, né? O Freud faz uma escavação, ele demonstra o capítulo 1 como uma arqueologia mental, né, da psique humana. Então, passamos à questão menos ambiciosa, o que revela a própria conduta do homem acerca da finalidade e da intenção de sua vida, né? Ele destaca aqui, né? Ele termina falando ainda do complemento do parágrafo anterior, se refere... uma mera positiva e uma mera negativa. Não, deixa eu destacar bem aqui, não posso ler meio parágrafo, não. Eu vou passar para o outro parágrafo aqui. Como se vê, é simplesmente um programa do princípio do prazer, que estabelece a finalidade da vida. Este princípio domina o desempenho do aparelho psíquico. Desde o começo. Não há dúvida quanto à sua adequação. Mas seu programa está em desacordo com o mundo inteiro. Tanto o macrossomo como o microssomo. É absolutamente inexequível, né? Todo o arranjo do universo o contraria. Podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz, ele coloca entre aspas, não se acha no plano, entre aspas, da criação. Aquilo a que chamamos, entre aspas, de felicidade. No sentido mais escrito, vem da satisfação repentina, de necessidade altamente represadas, e por sua natureza é possível apenas como um fenômeno episódico. Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isto resulta apenas em um morno bem-estar. Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o contraste. Muito pouco o estado. É uma pergunta, né? Aqui. Logo, nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa constituição. É bem menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a partir de 3 lados. Veja bem, do próprio corpo, que fadado ao declínio, e a dissolução não pode sequer dispensar a dor. E o medo, como sinais de advertência. Do mundo externo, que pode se abater sobre nós como forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras, e, por fim, das relações com os outros seres humanos. O sofrimento que se origina desta fonte, nos experimentamos talvez mais dolorosamente que qualquer outro, tendemos a considerá-lo um acréscimo um tanto supérfluo, ainda que possa ser tão facilmente inevitável quanto o sofrimento de outra origem. Não é de admirar que, sob a pressão desta possibilidade de sofrimento, os indivíduos costumam moderar suas pretensões à felicidade, assim como também o princípio do prazer se converteu no mais modesto princípio da realidade. Aí o Freud está começando a ser técnico no seu texto, né? Ele parou um pouco de fazer uma crítica à religião, crítica essa do senso comum, crítica aos religiosos, né? E ao homem comum, que tem a arte e ciência, ainda no parágrafo anterior, né? Aí eu queria só, era para ter feito intercalar esse conceito aqui no parágrafo anterior, que as duas não têm, quem tem arte tem a ciência, né? Quem essas duas não tem, tem a ciência. Tem a religião, aliás, né? A arte e ciência. Invenção. E um complemento diferente, que é Deus, que é unificado à religião. Mas o Freud não está rebaixando a religião. Eu sei que lá no curso de filosofia essa obra é muito discutida, né? E ele está na galeria dos autores ateus, né? Ele está nessa galeria, né? O Freud nunca abriu a boca, eu sou ateu. Já eu estava um dia desse falando num grupo abertamente com alguns psicanalistas, tinha psicanalista lacaniano, e ele disse: Wagner, veja lá o futuro de uma ilusão, volte e você vai ver que o Freud pesa a mão e ele faz violentas críticas à religião e ali ele se atua como um ateu. Digo, bom, o Freud ele era muito cheio de incógnita,
Vale ressaltar. Vale ressaltar. Né? Nesta época do Futuro de uma Ilusão, aquele livro não foi feito à toa, né? Aquilo ali era um recado. Como o mal-estar da cultura, né? O mal-estar da civilização. Aqui fala da cultura. Qual era a cultura daqueles povos? Era a religião primitiva, né? Que hoje, no contemporâneo, nós chamamos, eu posso até dizer, a religião dos nossos avós. O que predomina mais na América do Sul é o católico, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, todo mundo tem, uma grande parte, né? Tem, sim, principalmente na Europa, né? Hoje é dia de jogo, já começou a gritaria ali, mas ainda está cedo. Por isso, o mal-estar na cultura. A finalidade da vida, como ele fala aqui, né? Ele se remete também ao sistema religioso, a busca pela felicidade, né? Que há dois lados. A felicidade há dois lados, né? E a ausência da dor. E de dor e de desprazer e prazer também, que se desdobra o homem às suas metas, né? Ele tem meta, princípio do prazer, mas se ele também as não realiza, vem também o desprazer, né? E isso faz parte do que o Freud fala mais adiante na tríade do id, do ego e do superego. Está na segunda tópica. Ele fala aqui da intoxicação, mas isso aqui eu vou deixar para falar mais na frente. Então, sobre a influência, nesse parágrafo aqui, eu queria destacar o seguinte: vocês podem ler o livro, né, o físico ou o PDF, vocês vão acompanhar na íntegra. A gente está aqui só conceitualizando, trazendo conceitos dos parágrafos. O método mais cru, mas também mais eficaz de exercer tal influência é o químico. Fui bem em cima. Ó. Intoxicação. Não creio que alguém penetre inteiramente no seu mecanismo, mas é fato que há substâncias de fora do corpo, que uma vez presentes no sangue e nos tecidos, produzem em nós sensações imediatas de prazer, e também mudam de tal forma as condições de nossa sensibilidade, que nos tornamos incapazes de acolher impulsos desprazerosos. Os dois efeitos não só acontecem ao mesmo tempo, como parecem intimamente ligados, mas deve haver na química de nosso corpo substâncias que realizam algo semelhante, pois conhecemos ao menos um estado patológico, a mania, em que se produz esse comportamento análogo, a embriaguez, sem ter havido ingestão de estupefaciente, né? Estupefaciente. Além disso, a nossa vida psíquica normal mostra oscilações entre uma maior ou menor dificuldade em experimentar prazer, paralelamente às quais há uma receptividade acentuada ou diminuída ao desprazer. É muito lamentável que esse lado tóxico dos processos psíquicos tenha até agora escapado da exploração científica. Pois é, nesse capítulo aí daqui, nesse parágrafo do capítulo 2, eu li, reli de novo, eu vi, meu Deus, esse tóxico que esse homem está falando, uma parábola. Eu digo, não, ele está falando de narcótico mesmo, ele está falando aqui. Aí entra o cientista, né, a sua primeira área, né, de cientista, ele sabe bem, e como neurologista, ele sabe como funciona esse processo psíquico, ele sabe como é que são a desenvoltura dos neurônios, dos transmissores, dos neurotransmissores, do receptor, né, ele sabe como é que funciona, né, a serotonina, e aí ele vai aqui, faz essa, numa época que é evidente, 1930, já havia vício, não é? Eu não sei como era a época da cocaína, né, naquela época lá, né? Mas se o narcotráfico já. Mas é lógico que ainda muito antes de 1900, o Freud abandonou a cocaína porque ele viciou, né? Então naquela época não se falava em cocaína, pelo menos em Viena, como vício, como narcotráfico, né? E... eu li em algum lugar que a cocaína, naquele tempo, eles usavam muito para, como se fosse um medicamento. Era como se, 1800. né? Era um medicamento. Que aí, depois que viram que podia ser uma coisa viciante, parece que estava tendo algum problema, eles deixaram de usar. Mas até nas próprias cirurgias usavam a cocaína para adormecer, era um processo, eu li alguma coisa sobre isso. Não era como é hoje, não era, por exemplo, a gente disse, o Freud era
era maconheiro, era isso, era aquilo, mas naquele tempo não A era turma isso. fala, a turma diz que ele era viciado. É, A turma da não, você vê psicologia, mesmo, ok, até tem esse Sob Pressão, um programa que passa dos médicos, muito médico é viciado em cocaína. Agora, para aguentar o dia a dia, né? Segundo passa. Mas eu li alguma coisa já sobre aquele tempo que ele usava como medicamento. sim, verdade, ele usou muitos anos pós 1800, até como algumas pequenas cirurgias. E ele destaca aqui nesse parágrafo essa questão do narcótico. Então ele diz, ainda, isso aqui já está no meio do texto, o serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é tão valorizado como benefício que tanto indivíduos como povos lhe reservam um sólido lugar em sua economia libidinal. A eles devem não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que com a ajuda do afasta a tristeza, o uso afasta a tristeza, né? Bora, traz aí o negócio. Podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio no mundo próprio, que tenha melhores condições de sensibilidade. É notório que justamente essas características dos entorpecentes determinam também o seu perigo e nocividade. Fica claro que o Freud está falando de entorpecente, né? Desse uso, desse vício, dessa química aqui, né? Então, ele fala de intoxicação, né? Que, trazendo aqui para a analogia da clínica, isso remete, ele fala clinicamente, fisiologicamente, isso mexe com a fisiologia do indivíduo, na química do nosso corpo, e que traz o lado reflexivo também psicológico, né? Porque aquele indivíduo, ele faz uso principalmente da cocaína, como ele diz, para relaxar, mas é como se fosse um deslocamento, né? Uma compensação, né? Ele quer compensar aquele trauma, aquilo, né? E olha que o viciado, ele faz isso e algumas pessoas que se consideram que falam para mim que não são viciadas, mas só usam quando estão naquelas tensões. Inclusive tem gente que usa quando está com ansiedade. Teve gente que já me disse isso. É muito delicado. Torna-se, ele não é viciado, mas ele usa quando está com ansiedade. É um vício. É um vício. Ele acha que não é, mas é. Então, ele fala aqui a respeito também de um assunto interessante, no outro parágrafo, então governam as instâncias psíquicas mais elevadas, que se submeteram ao princípio da realidade. Com isso, o propósito da satisfação não é absolutamente abandonado, uma certa proteção contra o sofrer alcançada, pois não, pois a não satisfação dos instintos subjugados não é sentida tão dolorosamente como a dos não inibidos. Em troca, há uma inegável diminuição das potencialidades e fruição. A sensação de felicidade, a satisfação, o impulso instintual, selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais forte do que obtida ao saciar o instinto domesticado. O instinto está domesticado, ele está consciente. E os que não estão? Hum? Não vão estar, né? O caráter irresistível dos impulsos perversos, talvez o fascínio mesmo do que é proibido, tenha aqui uma explicação econômica. Outra técnica de afastar o sofrimento recorre ao deslocamento do libido, né, que nosso aparelho psíquico permite. E aqui ele já vem com a teoria das pulsões, né? Através dos quais sua função ganha muito em flexibilidade. A tarefa consiste em deslocar de tal forma as metas dos instintos, que eles não podem ser atingidos pela frustração, a partir do mundo externo. A sublimação, vamos falar disso aqui daqui a pouco, dessas coisas, viu? Na segunda parte, para finalizar. Por isso eu vou fazer a leitura. A sublimação dos instintos empresta aqui sua ajuda. O melhor resultado é obtido quando se consegue elevar suficientemente o ganho de prazer a partir das fontes de trabalho psico-intelectual. Então, o destino não pode fazer muito contra o indivíduo. A satisfação desse gênero, como a alegria do artista no criar, ao dar corpo às suas fantasias. A alegria do pesquisador na solução de problemas e na apreensão da verdade. Tem uma qualidade especial que um dia poderemos caracterizar metapsicologicamente. Agora podemos dizer, apenas de modo figurado,
que ela nos parece mais fina e elevada, mas a sua intensidade é amortecida, comparada à satisfação de impulsos instintuais, grosseiros e primários. Ela não nos abala fisicamente. A fraqueza desse método, porém, está em não ser aplicada geral, no fato de poucos lhe terem acesso. Ele pressupõe talentosos e disposições especiais, que não se acham presentes em medida eficaz. Também, a esses poucos, ele não pode assegurar completa proteção do sofrimento. Não lhes proporcionou um escudo impenetrável aos dardos do destino e costuma falhar, quando o próprio corpo é a fonte do sofrer. Né? Pois é, então, aqui ele destaca. Eu vou continuar aqui, que eu acho que eu não cheguei nessa parte bem aqui, que depois isso tudo eu vou dar uma breve explicação. Ele destaca aqui no parágrafo seguinte, eu vou tentar resumir esse parágrafo para a gente dar continuidade. Eu vou ler a parte primeira do parágrafo, depois eu pulo para a parte segunda. Se já neste procedimento é nítido a intenção de tornar-se independente do mundo exterior, buscando suas satisfações em processos internos, psíquicos, as mesmas características surgem mais fortemente no próximo. Nele, o vínculo com a realidade ainda é mais frouxo. A satisfação é obtida de ilusões, que as pessoas os reconhecem como tais, sem que a discrepância entre elas e a realidade lhe perturbe a fruição. O âmbito de que se originam tais ilusões, aquele da vida da fantasia, né? O Freud está falando aqui das emoções, né? Das emoções e do aparelho sensorial, que já começa a falar, que mais à frente ele vai destacar isso. Nele, o vínculo com a realidade é ainda mais frouxo, né? Ele destacou aqui. Eu vou pular para essa outra parte bem aqui. Mais enérgico e mais radical é um outro procedimento que enxerga na realidade um único inimigo, a fonte de todo sofrimento, com a qual é impossível viver e com a qual, portanto, devem se romper todos os laços para ser feliz em algum sentido. O eremita, olha que interessante, dá. O eremita, né? E aí eu fui, quando eu estava lendo sobre a questão do eremita, eu viajei, fui longe. Eita, paranoia delirante. E ele fala bem aqui disso também, o delírio, né? Cadê menino, o eremita, para mim fazer essa leitura? Eu tiro a visão, o eremita dá as costas a este mundo. Nada quer saber dele, ele vai embora, né? Mas pode-se fazer mais, pode-se tentar refazê-lo, construir o outro em seu lugar, no qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros, conforme os próprios desejos. Então, vamos falar de complicou, meu Deus, aqui. O eremita dá as costas a este mundo, nada quer saber dele, mas pode-se fazer mais, pode-se tentar refazê-lo. Mas, Freud, eu acredito que nessa questão o eremita aqui vai se refazer em outro lugar, porque ele está em outro lugar. Mas tudo bem, tu botou aqui, né? Construir o outro em seu lugar. Pode, ele deve ter falado aqui, né? No qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros. Ele abriu aqui, né? Conforme aos próprios desejos. O indivíduo que em desesperada revolta encetar este caminho para a felicidade, normalmente nada alcançará a realidade. A realidade é forte demais para ele, tornando-se um louco, que em geral não encontra quem o ajude na execução de seu delírio, rapaz. Mas esse homem é... Mas disse que cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico. Né? E aí nós vamos às instâncias, né? O alucinar, o delirar e ao paranoico. São três coisas diferentes. Tornando-se um louco, né? Mas disse que cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com seu desejo, inscrevendo esse delírio na realidade. Aqui ele bota como normal, né? É de particular importância o caso em que grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Pois é. O Freud falou no parágrafo anterior de governo dos instintos com as instâncias psíquicas, né?
O governo dos instintos se relaciona às instâncias psíquicas. E aqui no livro ele não diz a instância psíquica, mas as instâncias psíquicas. Então, a mais, né? Plural. E aí nós temos as mais elevadas, que se submeteram ao princípio da realidade. Entendeu? Eu estou falando aqui só recapitulando do parágrafo anterior, que falamos das instâncias psíquicas. Aqui ele fala do eremita. Eu falo logo do eremita? Não falo, né? O eremita está bem aqui. O eremita, nessa questão, eu acho interessante, viu? Eu acho muito interessante essa analogia que ele fez ao eremita, porque o eremita vive por pertinência. Ele vive em um lugar deserto e isolado, né? E fora de convívio social. Ele não quis mais, ele foi embora. E na história a gente sabe que os eremitas foram homens que se refugiaram, né, das guerras. Muitos deles fugiam para não se alistar às guerras. Né? Eles criaram a sua própria população, a sua própria etiologia dessa forma. E aí a história fala mais além do desejo de santidade. Eles também se sentiam assim, puros, diferentes. Mas nós não podemos deixar de falar que também o eremita é o 9º arcano maior do tarô. Carta que simboliza a restrição e o afastamento. E aí, queridos e queridas, se essa carta aparece para o Wagner, para a Fátima, para a Cláudia, para a Cícera, Aruana, lá no tarô, nas clarividências, né, do povo que tem essa regência, cabe ele, eu não sei, por uma divindade ou uma experiência empírica, eu vou falar do modo empírico, é melhor, não sei, nem meio termo, não sei aqui, empiricamente falando, vai depender da interpretação, né? Porque a gente sabe que o eremita ele se refugiou, ele se restringiu, né? E o Freud faz essa analogia e eu fui longe e mentalmente eu começo a visualizar o eremita, né? E na carta do tarô a gente vê, né, que ele representa essa restrição e o afastamento. Então é por isso que há uma interpretação, não é? E lá na psicologia analítica eles falam muito bem dessa representação, dessa simbologia, né, do eremita. Continuando, o Freud cravou a respeito do delírio, né? Aqui, não foi? Também não bagunçar tudo, minha gente. Onde a gente parou aqui? Porque aqui já está falando de sublimação e eu tenho que seguir a ordem, né? Para não bagunçar as coisas. Tem 10 minutos. Pois é, tem coisa interessante aqui a ser falado. E eu me perdi no livro. Esse livro, a partir do segundo capítulo, tem coisa muito interessante e muito faz a gente pensar. E muito. Né? E ele, aqui no segundo capítulo, ele já não está mais conversando com ele já vem técnico. Ele vai técnico, ele dá, né, aquela pauladinha na religião e tudo, aí depois volta. Aí ele fala a respeito da criação, da felicidade, o que é a felicidade, essa busca pela felicidade também. Fala, né, mesclando com o livro Princípio do Prazer, a realidade sob influência do mundo externo. Né, eu até coloquei aqui no bate-papo, de acordo com Freud, o propósito da vida humana não é a redenção em vida, após a morte, mas a conquista da felicidade. Sua teoria confronta diretamente o princípio do prazer com a bíblica. A intenção do homem deve ser feliz. Então, eu acho que quando ele escreveu esse livro, ele já devia estar doente, né? Não, foi 1930, né? Já era um Eu senhor. acho que ele já estava doente, já tinha descoberto com relação ao câncer. E porque assim, ele vem falar de religião, ele não deixa claro nas coisas que eu li que ele é ou não ateu.
ele parece que ele quer ser, mas ao mesmo tempo ele vê a importância da religião na vida das pessoas. Pelo menos eu interpretei Isso. assim. Porque, Boa veja observação. só, quando você, por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu senti que faltou parte da minha raiz. Aí mãe morre, a gente tem muito aquele amparo, tem muito aquela proteção dos pais, independente da idade. A gente tem. Então, enquanto a gente tem pai e mãe, a gente sente assim que tem uma certa proteção. Aí quando você perde pai e mãe, você fica totalmente desamparado. Não tem mais aquela pessoa que vai lutar por você, ou que vai te defender a qualquer custo. E aí vem muito da religião na vida das pessoas. Eu acho que vem muito, por exemplo, principalmente eu acho que seria das pessoas, que eu acho que quando ele estava doente, que ele falou essas questões da religião, ele já vinha pensando alguma coisa, não quis assumir, mas que só pode ter um propósito nessa vida, um propósito de felicidade, que as pessoas, muitas pessoas encontram. O que, é que eu vou ter? Você precisa ter um objetivo. Eu que estudo muito sobre a morte, se você não tiver um objetivo na vida, a vida não tem graça nenhuma. Se você não tiver, não digo assim, a procura da felicidade, mas satisfazer alguns desejos seus, fica totalmente a vida sem graça. E você pode ver as desgraças que está acontecendo no mundo, como é que essas desgraças aí todas, o que seria desse povo, qual é o sentido de uma pessoa que perde a família inteira, como está acontecendo aí nesse Rio Grande do Sul, perde uma família inteira e nem por isso quer sair dessa vida. Aí se apega à fé, a uma força que a gente não, eu não digo, eu tenho fé, eu acho que acredito que existe um ser poderoso, né? Eu não sou de estar dentro de igreja e tudo, mas eu acho que é muita coisa que, que as pessoas se apegam é na fé e na religião, para continuar vivendo. Porque se elas não se apegarem, o que vai acontecer? Aí entra as drogas no meio, né? Porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais família, não tenho mais sentido de vida, e aí eu tenho que me dopar para até o dia que eu morrer, a vida ir passando assim, eu nem perceber. Mas eu acho que sim, que ele já estava doente, então ele discute muito essa questão da religião. Ele não deixa claro que ele é ateu, mas percebe-se ali que, entre críticas ou não, que existe uma importância na religião para a nossa civilização, acho que desde dos primórdios, né? É Tá me isso. ouvindo? Tô aqui. Tu estava ouvindo? Sim. Pois é. Então é isso. Eu acho que é muito importante. Mas ele não deixa claro em canto nenhum. Ele diz aqui nesse parágrafo aqui, né, para a gente saber onde encontrar o livro. A religião estorva esse jogo de escolha e adaptação, ao impor igualmente a todos o seu caminho para conseguir felicidade e guardar-se do sofrimento. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida e deformar delirantemente a imagem do mundo real, o que tem por pressuposto a intimidação da inteligência. Isso aqui já é do final do parágrafo, e do final do capítulo. Aí ele diz assim: a este preço, pela veemente fixação de um infantilismo, o psico e inserção, no delírio de massa. A religião consegue poupar muitos homens à neurose individual, mas pouco mais que isso. Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade, tal como é acessível ao ser humano, mas nenhum que a ela conduza seguramente. Tampouco a religião pode manter sua promessa. Quando o crente, né, de crer, se vê finalmente obrigado a falar dos, entre aspas, inescrutáveis desígnios do Senhor, está admitindo que lhe restou, como última possibilidade de consolo e fonte de prazer no sofrimento, apenas a submissão incondicional. E se está disposto a isso, provavelmente poderá ser poupado o rodeio. Ele termina falando aqui de Ele religião. quis dizer aí que a pessoa, quando fica alienada à religião, ela se torna uma pessoa imatura, né? Ela não, Boa.
Ela Exato. não se torna uma pessoa sábia, e aí se limita àquilo. Mas, gente, no tempo daqueles filósofos, acredito que hoje também tem muitos filósofos, mas vamos ver em que condição esses filósofos estão para ter o prazer de filosofar. Eu gosto, mas eu também enxergo a realidade dos fatos, e a realidade para cada um, gente, é difícil. Eu vou citar mais uma vez esse povo que está sofrendo lá, né? Que perde toda a família. Aqui no Ceará teve uma mãe que perdeu uma criança porque desceu do carro e foi no banco e o menino era autista e caiu dentro do rio. E se a gente não tiver. O que, que a gente vai se apegar? Porque eu acredito que o tamanho da dor de uma mãe que perde o filho é uma coisa gigantesca. E se a gente Exatamente. não tiver a nossa fé, a nossa crença, eu não estou falando dessas igrejas aí, que aqui na minha rua tem 5. Que eu acho Que que bom. deve ser um. Não, mas eu fico só imaginando a palhaçada, entendeu? Porque, sinceramente, que desculpa, é sério, teve uma aqui que. Mas é porque abusam, é, Fátima? Hã? É porque Porque é abusam, é? abuso da ingenuidade das pessoas, entendeu? Eu sei que Freud está falando, quando ele fala assim, que deixa a pessoa imatura, realmente deixa a pessoa fragilizada, né? A mercê dessas mãos, desses enganadores. Mas, por exemplo, eu sou católica, mas eu não sou daquela católica de estar em igreja. Eu sou católica daquela de ler a Bíblia, de ficar com a minha fé, de fazer bem às outras pessoas, de fazer aquela, ser uma pessoa generosa para que as coisas voltem para mim, mas eu acho que o homem eu acho que a Bíblia foi escrito por homens que aí quem garante que tudo aquilo realmente era, criaram como se fosse uma constituição, no meu ver. É porque Mas nós temos dois testamentos, né, Fátima? Nós temos o primeiro, que é o velho, né, eu que não sou essa pessoa, digamos assim, certa para falar sobre a Bíblia. Mas acho que, como tudo, precisa de uma regra, de uma política para que a civilização se torne, digamos assim, viável a vivência, a convivência. Mas eu acho que quando o Freud falou aí, Freud estava falando muito na psicologia das massas, né? Que são aquelas pessoas que são envolvidas por toda essa também. um movimento onde uma multidão de pessoas vai seguir uma pessoa, cara. Uma pessoa que é um ser humano igual a gente, igual a mim não, né? Porque eu não sou carniça que nesse povo aí. Mas eu acho que ele estava falando muito da psicologia das massas. Mas Também, existe também essa questão do ser humano da fé, que é independente de religião. sim. Então é isso. E eu acho assim, não deixou claro que ele é ateu, não. Acho que ele estava no finalzinho aí, devia estar. E assim a gente vê muito, você pode ver que as pessoas todas se apegam a uma fé, a acreditar que existe um mundo além desse, para não sofrer tanto, né? A Aruana quer falar. Diga, Luana. Bem, é o que eu penso, né? É, que o ser humano em si, ele necessita muito da figura dessa figura paterna. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai realmente, né, projetar ou na religião ou em outras, né, outras coisas, essa figura paterna. E quando, como a Fátima bem falou ali, quando às vezes a pessoa é órfã de mãe e pai, às vezes órfã viva, de mãe e pais vivos, porque hoje em dia, como o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, às vezes essa criança, esse ser, ele é jogado assim, vamos dizer, na mão de, né, de empregados, até mesmo da escola. Tem criança que entra na escola bem cedo e sai à tarde. Então, esse ser, ele vai projetar em alguma coisa, tá? Essa figura paterna. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto. Se a gente também não tiver essa figura paterna, ainda que seja voltado para a religião, né? Voltado, seja lá para o que for, se a gente não tiver esse freio, você imagina como que a humanidade não estaria hoje? Porque você pode perceber, o ser humano ele largado a si mesmo, sem uma direção, sem essa figura,
de liderança, vamos dizer, paterna ou líder, ou seja, Deus, ele se perde. Você pode perceber que a gente na comida mesmo, você começa a comer um pouquinho mais, você já se excede, você começa numa discussão, você já se excede. Então, se não tiver esse freio, vamos dizer assim, moral, e essa moral, vamos dizer, quem dá seria, né, uma religião, ou uma liderança, ou governo, ou uma lei, você imagina como que a sociedade, né, não estaria. Arona, e às vezes eu fico assim, pensar, né? Como um. Aí eu fico, tem essa turma todinha, se tem esse monte de igreja, é porque essas pessoas estão tão carentes que tem uma pessoa ali que está falando exclusivamente na cabeça dela para ela, né? Ela está sendo importante ali. E aí a gente pensa, melhor tá ali do que tá morando na rua, do que tá com as drogas, do que tá matando, do que tá roubando. Pelo menos a gente sabe que está seguindo uma coisa que, teoricamente, para a sociedade, não vai ser ruim, né? Não vai ser ruim. Eu penso Sim, assim, eu penso é, assim, né? Por, isso, por exemplo, às vezes a pessoa ela está num lugar que, vamos dizer assim, tem pessoas às vezes até mal intencionada, mas a fé daquela pessoa, que é algo colocado dentro dela, já uma centelha divina, como dizer, né? Essa fé dentro dela, mesmo que ela esteja ali, vamos dizer, num lugar errado no momento, às vezes pode fazer ela né, conseguir enxergar um futuro melhor, ela olhar para frente. Mais tarde, quando ela tiver, né, amadurecida, ela vai seguir seus próprios caminhos, mas às vezes ela precisa estar em algum lugar, né? Então, eu penso isso também. Exato. Eu quero seguir aqui só para contextualizar a respeito do que este capítulo falou. Eu queria fazer algumas considerações importantes. Nós falamos da explicação do eremita, e o Freud fala do deslocamento também no capítulo. Nesse capítulo ele fala, quem não leu, leia, releia, que é importante. Então nós temos aqui um exemplo a respeito disso, também que a física nos fala, né? Só explicando, a física fala do deslocamento como uma grandeza, porque é vetorial, né? Fisicamente falando. E ela é colocada numa variação, ou seja, de posição. A física fala da posição do corpo, analisando pelas suas posições. Então, para se fazer um deslocamento, na física falando, é preciso avaliar aquela distância, como é que está tudo. É isso na física. E em Freud, é o processo primário, né? O processo primário, quando se recebe todo o investimento devido a uma outra. E a segunda acaba por substituir a primeira. Né? Então, é um mecanismo, nós estamos falando aqui do deslocamento, né? O mecanismo de deslocamento, que o livro bem destaca, ele trouxe a teoria das posições, ele já fala desse livro, está sempre relacionado a uma troca, né? No sentido de que a representação muda de lugar e é representada por outro. E nós falamos um pouco disso numa reunião, acho que no mês de agosto, foi julho, quando falamos dos sonhos, né? Dos mecanismos que o sonho trabalha essas questões. E o sonho tem o seu lugar também a respeito disso. Na análise dos sonhos, de acordo com o tempo dos conteúdos, né? O conteúdo latente, que é detalhado, né, com o secundário de um conteúdo manifesto, né? Então, nós temos o deslocamento. E nós temos aqui na amplitude da psicologia, na psicologia, é lógico que a psicologia também vai trabalhar essa questão do deslocamento na terminologia freudiana, mas ela fala de amplitude, né? A psicologia já fala do deslocamento, principalmente a análise experimental, na questão da reação emocional, né? Reação emocional a um objeto ou pessoa para outro. Olha só, um objeto ou pessoa para outro, ou objeto ou pessoa.
isso na psicologia. E aí nós temos esse outro mecanismo importante, que também está lá, a teoria dos sonhos, né? Que faz parte de tudo isso, que é a condensação, que no livro ele fala disso também, né? Nesse capítulo. E a condensação é a mudança de estado gasoso para o líquido, chamada de liquefação. É um processo de evaporação. Isso a gente estudou, acho que na quinta série, né? E é preciso haver a redução na temperatura ou um aumento na pressão para que a coisa possa fluir, né? E quem já frequentou laboratórios, né, nas aulas de ciência, nas aulas de biologia, a gente falava a respeito disso. E em Freud, o que é que o Freud diz sobre isso? O cientista Freud, né? É a distorção no sono, né? É no sonho, né? Porque eu escrevo no sonho para Olha, cadê o povo? Não sei o que aconteceu, todo mundo caiu, não sei o que foi. Espera, aguardar o pessoal entrar aí para a gente finalizar.